Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo a todos. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Eu sou o Miguel e eu tenho uma palavra do coração de Deus para nossas vidas. Uma palavra que vai de encontro à sua e à minha necessidade espiritual. Antes, gostaria de pedir para você, inscreva-se no meu canal, compartilhe, deixe seu like e toca aí o sininho para sempre receber novas mensagens. Evangelho de Mateus 14, 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Você percebeu que Cristo despediu a multidão? Mas nós sabemos que em João 6,37 está relatado: aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Nós vemos aqui que o Cristo, ele diz não à multidão. Cristo aqui despede a multidão. E essa multidão não era qualquer multidão. Não era uma multidão de pessoas curiosas. Não era uma multidão de pessoas que queriam especular a Cristo. Não era uma multidão de pessoas que queria apenas tomar o tempo do Cristo. Era uma multidão de pessoas que atravessou territórios com ele. É a mesma multidão de pessoas que foi sustentada com pão e peixes. É uma multidão de pessoas que tem uma lista de problemas para serem solucionadas. É uma multidão de pessoas que está confusa. É uma multidão de pessoas que estão cheias de moléstias em suas almas. É uma multidão de pessoas que carecem da presença de Cristo para ouvi-las. Era uma multidão de pessoas que tinham lepras em suas almas. Era uma multidão de pessoas que estava sofrendo. Era uma multidão de pessoas inseguras. Era uma multidão de pessoas que tinham sonhos, que tinham projetos. Era uma multidão de pessoas que queriam apenas um momento com Cristo, um momento de comunhão, para falar da lista de problemas que elas tinham. E Cristo, neste momento da vida, ele despede esta multidão. Ele deixa de fazer algo importante e dá prioridade a algo que era necessário e indispensável: a oração. Veja que ele despede a multidão e vai ficar só com Deus. Cristo sabia que era melhor estar só com Deus, mais cheio, do que estar em meio a uma grande multidão vazio. Como assim? Ele tinha natureza humana. Estou te explicando. Então, nesse momento, ele olha para aquela grande multidão e diz: olha, vocês vão ter que aguardar um pouco. Não, mas tem que ser agora. Não, espera aí. Vocês vão ter que aguardar um pouco. Não, para amanhã não dá para esperar. Dá sim, espera aí. Ele soube dizer não, sabe? Eu creio que ele foi educado, eu creio que ele não foi grosseiro, mas ele soube dizer não. Agora eu tenho que ir para o monte, eu tenho que buscar para mim, eu preciso de óleo, eu preciso de unção, eu preciso de revestimento, eu preciso de armadura, porque eu não posso passar nada para vocês se eu não buscar para mim primeiro. Deus está falando com líderes aqui essa noite, com pessoas que têm um chamado, com pessoas que têm um ministério. Às vezes você tem que deixar a pressão da multidão de pessoas e ficar a sós com Deus. Às vezes Deus não quer você no meio da multidão de pessoas. Às vezes Deus não quer que uma multidão de pessoas venha honrar o teu ministério. Às vezes não é o momento de uma multidão de pessoas bajular você. Às vezes não é o momento de uma multidão de pessoas dar honra ao teu ministério. Às vezes é momento de você estar a sós com Deus, para Deus tratar o teu caráter, para Deus ajustar você, para Deus refinar você, para Deus tratar de você. Não é momento de você tratar das almas através do seu ministério. É momento de Deus tratar de você para uma outra obra que você nem imagina, em um outro lugar, em um outro cenário. Porque esse cenário que você está, esse território que você está, esta multidão de pessoas que estão aí, sedentas por Deus através do seu ministério, é somente um treinamento. Deus tem algo muito maior, em um outro lugar, em um outro cenário para você. Mas é necessário primeiro a sós com Deus e cheio, do que em meio a uma multidão vazio. Outros pássaros voam em bandos, as águias voam sós. O Cristo deu prioridade a algo que era necessário e indispensável: a oração. E disse não a algo importante:
a multidão de pessoas, é claro que era importante. Se ele passasse aquele tempo com a multidão de pessoas, ele poderia pensar muitas almas batizadas, muitas almas curadas, muitas almas saradas, muitas almas libertas. Mas ele, tendo a natureza humana, precisava buscar para ele primeiro. Então o que era a prioridade? A oração. E o que era importante, deixa para depois. Eu acredito que ele não foi grosseiro, ele disse, olha, aguenta aí, espera aí. Eu vou voltar e atender a necessidade espiritual de vocês. E ele vai e fica sós com Deus. Foi ele mesmo que falou sobre isso em Mateus 7,7. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis, batei e abre-se-vos-á. O que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. Em Eclesiastes 9,8 está relatado: em todo o tempo estejam alvas as vossas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu quero que você entenda uma coisa: não adianta você, que é um líder, estar em meio a uma grande multidão vazio. Não adianta você, às vezes, atender a pressão da multidão. Eu conheço líderes que vão no culto à noite. Esses líderes estão definhados. Fisicamente estão mal, espiritualmente também. Isso vai acumulando com o tempo, é perigoso dar um infarte. Aí, do culto à noite, vai ter uma vigília. Vamos para a vigília, eu sou servo de Deus. Eu aguento o tranco. Mas você não está cansado? Tô, mas eu vou. Fica na vigília até 6 da manhã. Sai de lá. Ele vai indo embora, liga, ó, fulano precisa de oração. Vamos lá orar. Vão lá, ora, e já fica mais um tempo. Vai embora. A hora que chega em casa, ó, fulano solicitou uma campanha. Vamos fazer a campanha. Isso aí vai prolongando, você entendeu? Vai prolongando, vai prolongando, vai prolongando. Eles não entendem que Deus, às vezes, está chamando eles para ficarem a sós e não em meio a uma grande multidão. Eles não entendem que Deus está requerendo que eles fiquem somente a sós com Deus, para Deus tratar do caráter deles. E Deus não quer usar a eles para tratar do caráter de uma multidão. Há momentos na vida que nós temos que estar a sós com Deus, ouvir a voz de Deus, entender o que Deus quer fazer através de nossas vidas, tentar ficar no centro da vontade de Deus, ter a visão espiritual aguçada para enxergar onde Deus quer nos levar. E nós vemos aqui nesse texto que o Cristo, ele dá prioridade ao que é necessário, ao que é indispensável, a oração. Sabe por quê? Quem muito ora, muito tem. Quem pouco ora, pouco tem. Quem nada ora, nada tem. Que adianta você estar em meio a uma grande multidão, sem o brilho do Espírito, só recebendo a pressão da multidão? Porque a multidão, eles querem milagres, querem prodígios, querem que você pregue, ministre, querem que você seja usado para lá, para cá. Vamos aqui, vamos lá, vamos não sei na onde. Eles querem essa pressão e querem que você passe algo para eles de Deus. Era isso que eles queriam do Cristo. Mas o Cristo disse: eu agora não vou passar nada para vocês porque eu não tenho. Eu tenho natureza humana. Então eu vou subir esse monte, vou buscar para mim, vou ficar sozinho com Deus. Para depois eu me entremear no meio de vocês de novo. Aí eu vou passar algo para vocês. Aí eu vou ministrar algo para vocês. Mas agora nesse momento não. E muita gente, quem sabe, fez pressão, mas ele não cedeu à pressão. Existem muitos líderes que não sabem dizer não às suas ovelhas, que não sabem dizer não às multidões, querem agradar, querem bajular, querem se mostrar super-heróis, querem mostrar que são de ferro, e nós não somos de ferro. Nós temos uma natureza humana, nós somos carne, nós somos pó. Jó disse em Jó 6,12, acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Nós somos pó. Do pó nós viemos, no pó nós vamos voltar. E nós temos que entender isso que Cristo deixou para nós. Ele deixou um exemplo. Por isso que está relatado em 1 Pedro 2,21, porque para isto fosse chamado, porque Cristo também padeceu por nós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Aqui um exemplo que ele deixou. Dizer não às pessoas às vezes, dizer não às multidões. Dizer não ao povo. E tem muitas pessoas que não sabem dizer não, estão sofrendo, estão definhando, estão abatidas, estão apáticas. São pessoas infrutíferas, na verdade.
São pessoas que seus ministérios estão apagando, porque não sabem dizer não às pessoas. E nós temos que dizer não também. Cristo disse não para a multidão porque ele não amava? Não, porque ele sabia que a prioridade não era atender eles, a prioridade era buscar para ele. Ele sabia que a prioridade não era atender eles, mas a prioridade era receber de Deus para ele. Que você compreenda esta mensagem. Há momento de estar a sós com Deus e há momento de estar envolvido com a multidão. Há momentos que Deus quer nos usar para tratar o caráter das pessoas, mas há momentos que Deus quer nos levar de novo para o anonimato, como Elias ficou no anonimato, no Ribeiro de Querite. E ali ele foi tratado por Deus. E há momentos que Deus quer nos trazer para o anonimato, sem ninguém por perto, e tratar do nosso caráter, acrescentar algo mais, aparar as arestas, lapidar, moldar, para nos fazer realmente de nós cidadãos dos céus. E Ele quer nos levar a outros territórios, a outros cenários, a outras multidões, mas tratados. Ei, Deus quer tratar de você. Não é para você estar no meio de multidões, não. Conheço pessoas que foram ungidos pastores e pastoras e eram para ser membros de banco até hoje. Não passaram o processo, não passaram etapas, não passaram vale nem deserto. É oba-oba. Conheceu a Cristo, batizou, passou um ano, meses, é pastor e é pastora. Você queimou etapas. É preciso se submeter. É preciso passar as fases da vida. É preciso deixar Deus amassar. Como disse Davi em Salmos 31:15, os meus tempos estão em tuas mãos. Há tempos, há estações que nós temos que passar a sós com Deus, para depois Ele nos mostrar as multidões. Cristo tem algo com você. Cristo tem um projeto na sua vida. Mas deixa Deus tratar também. Deixa Deus moldar, deixa Deus te chamar por particular. Como Ele chamou os discípulos para um particular em Mateus 17. Tiago, Pedro e João. Chamou para um alto monte, por particular. Por mais que eles não entenderam o particular, mas Ele chamou e Ele tem chamado você para um particular. Deus tem algo a realizar na sua vida. Fique com essa mensagem.